quais são as doenças que afetam a boca? Uau, essa pergunta é extensa, hein? Quer falar um pouquinho? Quais são as doenças mais comuns? Aí eu falo das outras. Tá, vou começar pela cárie, Exato. né? A doença cárie, que ela pode ser prevenida, né? Isso é o mais importante, né? Por que eu tenho que fazer a prevenção? Por que eu preciso ir a cada 6 meses, a cada 4 meses no dentista? Por que é importante para mim? A gente consegue detectar início de cárie, né? Ah, sim. Quando tá no processo ali, que eu falo igual eu falo para criança, né? Reversível? Tá iniciando. Eu falo assim, o bichinho da cárie já foi lá, já começou a fazer um monte de porosidade ali. A gente consegue detectar. Só a nível de É. esmalte, é bem superficial. O que faz? Vamos melhorar a escovação? Fio Vamos dental. passar mais o fio? Sim. Vamos melhorar a higiene 3 vezes ao dia? Será que você está escovando do jeitinho certo? Exatamente. Será que não tem uma forma? Será que a escova tá legal, a pasta tá legal? E aí a gente paralisa esse processo, né? Não precisa deixar progredir para um tratamento de canal, por exemplo. Né? A prevenção é o melhor remédio. Então a cárie, ela pode ser paralisada se ela estiver no início. A doença cárie, ela traz... ela tem vários fatores que causam, né? Mas ela é evitável, né? Sim. Ela é evitável, ela é controlável. Tem pessoas que não têm cárie, né? Tem vindo toda uma geração aí agora de crianças, adolescentes que não tem cárie. Mas qual que é a segunda doença mais comum? Ou que vai se tornar a primeira no futuro? Do trauma, Não, das doenças gengivais. as doenças gengivais. Das gengivais. Que são as gengivites, periodontites, por ausência, muitas vezes, de uma higienização ideal, né? Vou falar um pouquinho da gengivite, que é bem interessante, porque os pacientes ficam assim, eu não faço fio dental porque minha gengiva sangra. Isso, fala aí. Né? Então isso é muito interessante, muito comum, né? isso, né? Porque a culpa é do fio dental. Então, na verdade, a gente tem que pensar ao contrário. Sua gengiva está sangrando justamente... É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, porque você não está passando fio. Que tem um problema ali. Tem um problema ali, porque o sangramento, ele não é normal. Né? Se alguma parte do seu corpo sangra, você já começa a ficar atento. Uai, por que eu tô sangrando? O que está acontecendo? Gengiva, mesma coisa, né? Então, assim, gengiva sangrou quando eu passei o fio, é sinal que eu tenho um processo de inflamação gengival, né? Então, assim, é a gengivite, inflamação de gengiva. Eu não estou passando fio, não estou higienizando da forma correta, vai ter sujeirinha ali embaixo da gengiva. E a sujeirinha na gengiva gera uma inflamação. E ao pequeno toque ela sangra, né? Tem como reverter isso, fazendo limpeza, melhorando a escovação. Eu gosto de usar um exemplo também, que é assim, a inflamação é uma reação de defesa do nosso corpo. Então, o sangramento está sendo uma consequência da inflamação, que o teu organismo está falando assim, opa, tem alguma coisa aqui que está agredindo, que não está normal. E o organismo vai lá e gera essa inflamação, que resolve, às vezes, com essa higienização legal, com a remoção de um tártaro, que não vai sair, né? O tártaro não vai sair na escovação, ele já está calcificado, ele está duro, ele não sai com fio dental. E aí é preciso essa intervenção, essa raspagem, essa limpeza, um ultrassom, né? um jato de bicarbonato para deixar mais a superfície mais lisa, remover o que está ali gerando essa inflamação, que é essa defesa do nosso corpo, né? Restaurações insatisfatórias, né? Sim. Que daí, se a restauração não tá legal, ela vai estar juntando alimento. Ai, doutora, mas eu passo fio e ele raspa e junta sujeira ali. Então, você não está conseguindo higienizar. Por quê? Aquela restauração quebradinha ou insatisfatória está fazendo juntar alimento ali entre um dente e outro. Sim. E a gente consegue detectar no exame radiográfico, no exame clínico, remover, trocar essa restauração, deixar ela mais lisinha, melhorar esse ponto de contato, e aí não tem impacção alimentar, melhorando a gengivite. Fica fácil de higienizar, resolve o problema. Isso aí. Que legal. Qual que é a outra doença bucal que a gente pode estar falando? Em termos de dias atuais, né, que nós passamos todo um período de pandemia, que aumentou o nosso nível de estresse, de ansiedade.
Um outro problema que está muito comum nos dias atuais o problema do bruxismo, né? Do apertamento, do ranger os dentes, da tensão que a pessoa fica e a musculatura travando e os dentes entram em hiperuso, né? Em um excesso de contração muscular e aí gera o bruxismo, que a gente diz que às vezes o paciente nem sabe que tem. Né? Na maioria das vezes. O bruxismo, mas a gente consegue, através de um exame bucal, a gente consegue detectar. A gente vai ver a superfície dos dentes que eram para ser pontiagudas, elas vão estar arredondadas, vão estar desgastadas, as restaurações desgastadas, as trincas no esmalte dentário, né, que é uma superfície muito... A superfície mais dura que a gente tem no corpo, né, é o esmalte dentário, e ele tem uma propriedade como se fosse vítrea, né, porcelanoso, assim, e aí ele sofre também microtrincas. Através da luz daquele exame que a gente faz, a gente consegue ver trincas e mostra isso para o paciente e fala, caramba, é uma situação que precisa ser diagnosticada a tempo, porque senão perde todo o esmalte dentário e leva a uma fragilidade dentária. Porém, esse trauma, esse apertamento também gera problemas dentro do dente, na polpa, né? Fala um pouquinho aí, doutora Bruna. O que tem ocorrido muito, as pessoas melhoraram muito a escovação, a higiene, né? Mas a ansiedade aumentou muito, né? Esse período de Covid que a gente passou gerou muito estresse, muita ansiedade nas pessoas, né? Então, aí, o que eu observo? Assim, eu avaliei o paciente, nossa, ele tem uma boa escovação. E por que esse dente está doendo tanto? Um dente rígido, um dente saudável. O que está acontecendo aqui? Né? Aí a gente já pensa no trauma, né? Quantos casos de tratamento de canal que a gente tem que fazer ultimamente por conta do apertamento, né? Porque quando o paciente aperta os dentes, o nervo, dentro do dente tem um nervo, né? Que a gente fala a polpa. Mas para o paciente entender melhor, o nervo fica sofrendo trauma. Inflama também. Inflama. Ele inflama, desinflama. Inflama, desinflama. Uma hora ele morre, né? Que a gente fala de tanto trauma. Tanta inflamação, ele não consegue reverter. Ele não consegue, o corpo não consegue reverter isso. Um dente saudável. E olha só que interessante, entra em necrose. Né? E essa necrose Bruna, a gente tem que tratar, né? A Bruna é especialista em canal e ela tem feito cada vez mais diagnósticos de infecções, né, que originaram por trauma. Por trauma do quê? Trauma de mordida, trauma de uma mastigação até errada e também do bruxismo. Às vezes o dente rígido, né? O dente saudável. O paciente que higieniza super bem, não tem uma gengivite, não tem cárie e mesmo assim teve um problema de infecção porque o dente necrosou. Isso e aí. Precisou de tratamento de canal. Isso. Entra em necrose, né? Porque aí, quando a gente aperta os dentes, né, de uma forma exagerada, né, e ainda junta muitas vezes com a má oclusão, né? O paciente tem má oclusão, tá batendo errado ali e fica tocando naquele dente, tocando, inflama, desinflama e necrosa. O que é a má oclusão? Má oclusão é mordida errada, né? Não tá encaixando certo, né? O encaixe tá errado. Exato. Então, quando ele faz alguns movimentos, leva para um lado, leva para o outro, eu bato ali naquele dente. Eu bato errado ali naquele dente. E aí eu vou traumatizando ele. E o nervo inflama, ele está sendo agredido. Sim. E depois que ele inflama, ele pode desinflamar se a gente remover a causa, né? Por isso que é importante a prevenção. Na hora que eu detecto que está tendo uma má oclusão ali, está batendo errado, eu posso fazer um pequeno ajuste. Diminuir um pouquinho ali, dar uma alinhada, né? Tem alguns casos, claro, que precisa encaminhar para o ortodontista. Né? Da correção mesmo, da posição através de um aparelho ortodôntico, dos alinhadores. Dos alinhadores, isso. Aí já é, né, uma outra conversa. Mas, assim, muitas vezes o paciente ficando consciente, olha, observa seu corpo, observa como que você fica com a sua boca durante o dia. Quando você está no seu trabalho, quando você está na academia. Exato.
Na academia, ou tem atividade que usar. esportiva, né? Como que você fica com a boca? Ai, olha, não é que eu me observei mesmo e eu aperto os dentes quando eu tô fazendo força? Exato. Né? E aí a gente entra com... Muitas vezes tem que tratar o canal, se o nervo necrosou. A gente tem que remover aquele nervo, fazer o tratamento. Mas se ele só estiver inflamado, a gente pode ajustar a mordida, muitas vezes, entrar com a placa miorrelaxante, né? Que essa plaquinha o paciente vai usar durante a atividade física. Ou eu faço isso mais durante a noite, vai usar para dormir. E aí ele vai prevenir problemas futuros. Ele vai prevenir de ter que tratar outros dentes, né? Então, assim, ultimamente a gente tem, tanto a odontologia, a medicina, a gente está trabalhando na prevenção, né? Não fica muito melhor prevenir do que remediar? Que é fazer esse então, diagnóstico antes da doença acontecer. Antes da doença ou numa acontecer. Fase muito inicial, isso aí. Sem ainda ter desenvolvido sequelas, né? Não, é impressionante. O que a gente pode agregar num exame preventivo, né? Num check-up. E esse check-up, ele tem uma recomendação geral de ser feito em quanto tempo? De 4 a 6 meses, né? 6 em 6 meses. Se for 4, em 4 meses, o paciente precisa vir 3 vezes no consultório no ano, né? Então, cada um vai se encaixar num perfil, né? Depende muito do paciente, né? Sabe quando a gente vai no psicólogo e fala, você tem alta ou você não tem alta? É mais ou menos assim, né? Em relação ainda às doenças bucais, tem outra que eu gostaria de lembrar, que são as lesões que desenvolvem os cistos e tumores. Né? Os cistos e tumores, eles são lesões que vão acontecer também de forma assintomática, ou seja, sem sintoma nenhum dentro dos maxilares do paciente. Maxila ou mandíbula, geralmente, são descobertos com radiografias de rotina. O que é radiografia de rotina? É aquela radiografia que está fazendo preventiva. E tem um grupo bastante importante que eu digo o seguinte. Assim como tem o teste do pezinho, que é feito de uma maneira obrigatória, é uma lei, né? O bebê sai e faz o teste preventivo já. Aos 12 anos, deveria ser obrigatório, deveria ser rotina, uma radiografia panorâmica, aquela radiografia grande. Porque é nessa faixa, a partir dos 12 anos, que começa a desenvolver alguns cistos e tumores. Os dentes dos sisos estão em pleno desenvolvimento e a gente conseguiria descobrir a doença numa fase muito precoce e de fácil tratamento. Então, 12, 13, 14, 15 anos é uma faixa de idade que tem que ter uma atenção especial para poder diagnosticar precocemente essas lesões. Isso não é raro, isso tem acontecido. Lesões associadas aos dentes em fase ainda de erupção. Ou seja, o dente nem surgiu na boca ainda e já pode surgir como um problema. Então, a recomendação é: faça prevenção, faça acompanhamento. Tem gente que descobre siso tarde demais. Fica uma cirurgia muito mais difícil. Fica uma cirurgia com muito mais risco. E eu acho que a gente tem que reforçar isso também, sabe? O acompanhamento deve ser feito aí nessa faixa etária de 13 a 16 anos. Tem que fazer esse acompanhamento da evolução do dente do siso. Né? Produção, eu não estou ouvindo. Aí tá tudo Caiu? bem? Tá saindo aí? Tá tudo bem? Tá. Então tá bom. Mas isso que o André falou é bem bacana, né? E é a área dele, né? Eu falo que assim, logo que ele formou, a gente até ficou 3 anos namorando à distância, ele ficou estudando patologias bucais, né? Então, todas essas doenças bucais... A minha primeira formação. A primeira formação, né? Que ele fez mestrado em patologia bucal. Então, ele é mestre nessa área, né? Tem várias situações perigosas que são evitáveis, né? As pessoas, às vezes, não têm ideia do risco que é um tumor desse avançar
crescer e destruir a mandíbula inteira, levando a uma sequela mutiladora na face do paciente. E isso também não é tão raro assim. Então, há situações que o tumor, mesmo sendo benigno, ele cresceu tanto dentro dos ossos que a cirurgia é feita em anestesia geral, dentro do centro cirúrgico de hospital, e o paciente, aos 16, 17, 18 anos, que é a maior incidência desses tumores, acaba ficando com uma sequela porque perde a estrutura óssea da maxila e da mandíbula. Né? Não é câncer, é outra doença que a gente pode falar mais para frente. Uhum. Falamos de tudo? Das doenças bucais? Acho que praticamente os principais alertas, claro, existem outras, né? Existem doenças infecciosas, que são causadas por bactérias, fungos e vírus. Existem doenças autoimunes, né, que vão ocorrer numa faixa etária aí um pouco de adulto para idoso, 50 anos para frente. Então, existem outros tumores benignos que podem surgir na gengiva, no céu da boca, na bochecha, né, que são doenças que não tem nada a ver ali com o dente, mas que quem trata, quem faz o diagnóstico também é dentista. Né?